Reis, capítulo 18. Vou procurar ser breve. Eu prometo que eu vou deixar o recado que o Senhor colocou no meu coração até meia-noite a gente sai daqui, amém? Não ouviu um amém? Amém. Amém. Tá? Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, 1 Reis 18, tá? 18 nós vamos ler a partir do versículo 22. Enquanto os irmãos procuram, eu vou falando. Eu não sei se vocês perceberam que eu ficaria atrás, de vez em quando eu dou uns gritos. Eu já percebi que às vezes a Dona Isabel, o coraçãozinho dela vai lá pra cima. Ela até... Mas irmãos, sabe por que eu dou esses gritos? Não é para me aparecer não. Não é para ser melhor que ninguém, não é para dizer o irmão ali tá sintonizado. É porque lá fora, irmãos, é uma gritaria. É um funk de cá, um funk de lá, é um barulho. Para quem? Para Deus? Não, não é para Deus. Então por isso quando eu estou na casa do Senhor, irmão, eu vou tirar por mim, eu grito mesmo. Se eu tiver vontade de gritar, eu grito mesmo. Se eu tiver vontade de pular, eu pulo mesmo. Se eu tiver vontade de rodear aqui, sapatear, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Como é dito aqui, o culto é oferenda. E eu quero oferecer o meu melhor para Deus. Amém? Igreja. Todos acharam? Elias 18, 2 Reis, 1 Reis 18, capítulo, versículo 22. Está escrito assim: Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. Peço que a igreja repita comigo: É boa esta palavra. Amém. Igreja, estamos falando, pode se assentar. Quem está aqui pela primeira vez? Você já veio aqui, não? Primeira vez? Igreja, o que a igreja diz para a irmã que veio pela primeira vez? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, volte sempre para a gente. Amém. Bom, ela que está pela primeira vez, muitos aqui sabem que a igreja está falando de fé, né? E quando o pastor me fez o convite, disse que eu estaria trazendo a palavra, eu não posso deixar de falar de fé sem falar deste homem chamado Elias. Eu vejo que não dá para falar. A Bíblia cita vários exemplos. Do começo ao fim a Bíblia fala de fé. Mas eu vejo que não dá para falar de fé se não comentar de Elias. Por que, igreja? Elias era profeta, estava a serviço de Jesus, a serviço do rei. E naquela época era um pouco mais complicado porque as coisas se resolviam na espada. Não é como hoje. Era na base da espada. E Elias, ele estava ali como se ele estivesse numa guerra. Não, como não? Ele estava numa guerra. E ele ficou sozinho, igreja. Sozinho. Todos deixaram, não foram, fugiram, abandonaram Elias. E ele ficou sozinho. Mas por que falar de Elias quando se fala de fé? Ele fugiu? Não. Se você percebeu o que nós lemos aqui, ele falou assim: Eu só fiquei por profeta contra 450 homens. Homens que não criam em Deus, no Deus que Elias servia, no Deus que nós servimos. Homens que queriam matar todo o povo que cresce em Deus, como até hoje existe. E Elias naquela situação, sozinho. Muitas vezes eu e você ficamos sozinhos diante dos profetas de Baal. Irmão Vanderlei, como assim? Quem são esses profetas de Baal no tempo de hoje? Quer que eu cite quem são? As doenças que estão por aí. Um mosquitinho pequenininho que pode causar um estrago tremendo é um profeta de Baal. As enfermidades, as dificuldades, o desemprego, todas essas coisas que nós vemos por aí são profetas de Baal na minha e na sua vida que se levantam. Porém, eu quero convidar a igreja
para você ser igual a Elias, para você não abaixar a sua cabeça diante dos profetas de Baal, mas para você usar as ferramentas que Deus te dá, as ferramentas que Deus me dá para enfrentar os problemas. E você propõe um desafio, assim como Elias fez. Elias, ele propõe um desafio. Ali, eu creio que Elias já estava lá, ó, sintonizado com Cristo. É o que você tem que fazer, igreja. Mesmo com os problemas, mesmo com a situação, você tem que estar sintonizado com Cristo. Ligadinho ali, ó. Pedindo para Deus te dar estratégia para você sair dessa situação. E naquele momento eu acredito que Elias estava fazendo isso. Senhor, e agora? Como eu vou sair dessa situação, Ricardo? Eu estou sozinho. Basta uma espadada que eles me derem e já é, acabou. Mas espera aí, eu não vou baixar a cabeça. Eu não vou baixar a cabeça porque Deus está comigo. E quando Deus está contigo, igreja, você não precisa baixar a cabeça. Ó, mas irmão, falar de fé, acreditar, mas está muito difícil. Como eu posso acreditar passando pelo que eu estou passando? Quem disse que seria fácil? Ele mesmo nos alerta sobre isso. Não vai ser fácil, mas eu venci. Não é isso que ele fala, Ricardo? Jesus, ele fala isso. Porém, não desista. Não desista, igreja. E Elias, ele então propõe aquele desafio. Olha, pega aí vamos oferecer, vamos fazer uma oferta de sacrifício para, você faz para o seu Deus, Deus com letra pequena, só existe um Deus com D maiúsculo, e o nome dele é Jesus. Amém. O Deus deles era com D pequeno, minúsculo. Oferece lá o seu Deus com D pequeno, que eu vou oferecer ao Senhor. Só existe um Senhor. Eu vou oferecer ao Senhor. E o povo diz, como sempre, quem é que manda? O povo. E o povo disse, é boa esta? Hoje em dia, o que o povo falar, quem manda mais é o povo, certo? O povo falou, é boa essa palavra. Agora eu quero ver. Então, eu imagino que os profetas lá, a torcida contra, eu imagino que a torcida contra, quando você lançar a estratégia que Deus te dá, eles vão falar assim, opa, é agora que eu pego o Ricardo. É agora que eu pego. Agora o Ricardo é meu. Agora a irmã Isabel, agora ixi, já era. Então, Isabel, mal ele sabe o que aguarda, o que eles vão ter que passar. O povo aprovou. Bora fazer o sacrifício. Bora fazer a oferta. E Elias pega e fala assim, olha, como vocês estão em muitos, depois vocês podem dar continuidade na palavra que vocês vão ver. Como vocês estão em muitos, pode começar. Pode ir lá começar, pode fazer a sua oferta, que eu vou ficar sentadinho aqui. Então, aqueles homens lá, eles começam a clamar o Deus dele com D pequeno. Começa a clamar, acontece nada. Não acontecia nada. E eles clamando, e eles se autoflagelando, quem não sabe, se cortando, se chicoteando. Até hoje ainda em alguns lugares existe ainda essa doutrina. E eles lá se cortando, tirando o sangue deles. E nada, não acontecia nada, e nem ia acontecer. E Elias assim, ó, só esperando a vez dele, quietinho. Chega um momento que Elias, ele pega e faz assim, ó, ei, vamos lá, fala mais alto, clama mais alto. Talvez o seu Deus aí, ó, tenha viajado, esteja passeando. Agora eu falo, olha a fé de Elias, zombar com o problema, tirar onda com o problema. É isso que você tem que fazer, igreja. Tirar onda com o seu problema, tirar mesmo, mas com a fé em Cristo Jesus. Não vai tirar onda com o seu problema por conta própria, não. Não vai. Mas se você tiver fé em Cristo Jesus, tira onda mesmo. Faça como Elias, tira onda mesmo, zomba mesmo. Enfermidade, o que você está pensando? Que você vai levar a minha vida? Você vai impedir a minha caminhada? Tira onda, não vai não.
Não vai não, porque Cristo está comigo. Amém. Amém? Cristo está comigo. Então nem tenta. Tira a onda, porque Elias fez isso. Mas Elias estava cheio de fé. Fé, ousadia em Cristo Jesus. Igreja, tem hora que é preciso ser ousado. É preciso ser ousado. Tem hora que você precisa tomar uma atitude de ousadia na sua vida. Você fala que tem fé. Não, eu tenho fé. Mas o primeiro vento te abala. A primeira dificuldade, o que eu vou fazer? Eu sei porque já aconteceu comigo, igreja. Houve um tempo na minha vida que eu não tinha fé. Houve um tempo. Ah, mas e agora? Não, mas o que eu vou fazer? Ai, mais. Seja ousado. Faça como Elias. Seja ousado. Encare seu problema de frente. Porque você vai vencer. Amém. Glória a Deus. E aqueles profetas estavam lá. Passava a hora, passavam as horas, nada de acontecer coisa alguma. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora, a minha hora e a hora de cada um aqui, clamar o nome do Senhor. Chegou a hora de Elias clamar o nome do Deus que nós servimos. E assim ele fez. É minha vez. Elias respondeu. Mas o interessante, igreja, o mais interessante, vamos dar mais uma lida aqui na palavra. Paramos no 24. E o povo responde: é boa esta palavra. E o 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para si um bezerro. Vamos pular aqui. No 28 está falando que eles clamavam com grandes vozes, gritavam, faziam tudo aquilo que nós já falamos aqui. Vamos no 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Opa, dá uma pausa aqui. Vocês viram aqui o que Elias fez? Reparou o altar do Senhor, porque estava quebrado. Eu acho que a maioria aqui sabe qual é esse altar, né? Qual é o altar do Senhor? Quem não sabe, pega a sua mão e aponta para o seu coração. Pode apontar. Pega a sua mão e aponta para o seu coração. Esse é o altar do Senhor. O que está precisando ser reparado? Amém. O que está quebrado aí? Amém. O que está precisando de conserto? Amém. Glória a Deus. Vamos reparar o altar. E eu vou apontar para o meu também, porque eu não fiz isso. Vamos reparar o altar. Porque Elias, ele vai clamar o nome do Senhor. Mas primeiro ele fala para reparar o altar. E eu tenho certeza que ele reparou nele também. Vamos reparar o altar. E Elias começa a reparar o altar do Senhor. E Elias tomou 12 pedras, no 31, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: vamos parar aqui. Igreja, que ousadia, né? Como assim? Primeiro ele fala, ele propõe algo que vamos queimar lá o holocausto, a oferta, mas não pode meter fogo. Vocês acompanharam aqui, não podia meter fogo. E ele ainda por cima ainda molha.
Que cabra. Ei, Ricardo. Que ousadia, né? Que ousadia que ele tinha. Mas não. Ele não tinha ousadia. Ele tinha fé. Ele tinha fé. Olha para o teu irmão e fala assim: ele tinha fé. A fé desse rapaz aí, hein, pastor? Molhar 3 vezes. Como? Trazendo nos dias de hoje, Rose, fazer aquele churrasquinho lá, ó. Vamos fazer um propósito, vamos chamar todo mundo que não crê em Deus, todo mundo que serve aí outros deuses. Vamos fazer um churrasco, bora lá, dona Isabel, fazer um churrasco. Só que assim, nós vamos fazer uma brincadeira lá, um propósito. Mas nós não vamos meter fogo no churrasco. E ainda por cima, nós vamos molhar o carvão. Que agora eles vão conhecer o Deus que nós servimos. Elias fez isso. E sabe qual que é o melhor, igreja? Que eu e você podemos fazer o mesmo. Como assim, irmão Vanderlei? Quer me envergonhar? Não. Eu quero que você tenha fé. Que em Cristo Jesus é possível fazer qualquer coisa. Em Cristo Jesus é possível, Ricardo. Ele diz também na sua palavra que obras maiores, coisas maiores nós faríamos. Não foi isso que ele disse? Já pensou, Luiz? Ó, mas não pode riscar o fósforo lá não, hein? Hein? Vamos riscar não, não pode. Eu acho que os profetas falaram assim, ó, é agora. Nesse momento os problemas estão falando para você assim, ó, peguei, venci. Venci. Estratégia dele mesmo vai fazer eu vencer. Mas Satanás sabe o que faz, ô Ricardo? Satanás é um mentiroso. Ele quer provar para você que ele é melhor que Deus, não é nada. Não chega nem aos pés. Ele quer provar para você que o caminho que você está seguindo não é bom, que não é legal ficar aqui na igreja aqui, ó, quase 9 horas da noite, ouvindo esse irmão pequenininho aqui falar e falar e falar. Mentiroso, porque é bom, é gostoso ouvir a palavra do Senhor e tem resultado. Resultado que eu e você, até o final desse propósito, até o final desse culto, você vai ver o resultado. Então aconteceu lá, Ricardo. Elias foi, mandou olhar, reparou o altar, e agora ele faz algo que eu acho maravilhoso. Aleluia. Olha o que está escrito na primeira frase ali, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Elias via a glória do Senhor lá naquele momento. E aí começa. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito, Lucas. Agora é a hora de clamar o nome do Senhor. É a hora de levar a oração a Deus. Ah, mas eu não sei orar. Já ouviu isso, né? Eu já ouvi. Ah, mas eu não sei orar. Como é que ora? Ah, mas eu não sei. Não, sabe sim. Quer ver como é que você sabe? Filha, pede alguma coisa para mim. Alguma coisa. Me dá dinheiro, pai. Pede alguma coisa para Deus. Pode repetir a mesma frase. Me dá dinheiro, Deus. Uma oração. Uma conversa dela com Deus. Amém, igreja? Talvez se você não sabia disso, agora você sabe. Orar. Conversar com Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, só o Senhor pode me tirar dessa situação. Senhor, esses profetas estão querendo me envergonhar. Eles estão querendo me matar. Não permita, Senhor. Me ajuda. Falou com Deus. Orou. Então, talvez esse seja o segredo. Fala com Deus. Eu não conheço o que você está passando, eu não sei. Tem pessoas aqui que eu estou vendo aqui, ó, na igreja. Só você sabe. E você pode falar com Deus. Você está aprendendo a ter fé? E você sabe que fé é crer nas coisas impossíveis. O pastor definiu bem a questão da fé. Fé, deixa eu ver se eu me lembro, pastor. Fé é crer no que não existe. Foi isso, pastor? Foi isso?
Invisível. Fé é crer no invisível. Definição perfeita. Isso é fé, viu? Crer no invisível. Então, Elias estava crendo no invisível. Ele estava crendo que ele ia clamar o nome de Deus e Deus ia honrar ele. E foi o que aconteceu. Olha aqui a conversa de Elias, ó. Vamos no 36 novamente. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aqui ele está orando. Aqui ele está orando. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Olha, é hora de você falar isso. Senhor, sou teu servo. Manifeste-se hoje, Senhor, aqui. E essa enfermidade, Senhor, que eu estou passando, tira ela de mim. E esse problema que eu estou passando na parte sentimental, tira ela de mim. E esse problema financeiro que eu estou passando, Senhor, tira ele de mim. Manifesta-se, Senhor, hoje aqui. É hora de você falar. É hora de você orar e apresentar a sua oração a Deus. E Elias então continua: Eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Lembra que eu falei no começo? Não vai encarar o teu problema por conta própria, mas encare o teu problema crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele é contigo. Se você não crer, nem tenta. Dá um tempinho, espera você ter bastante fé para você poder encarar o teu problema. Amém, igreja? Conforme a tua palavra, Elias disse. Conforme a tua palavra, todas essas coisas, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Amém. Glória a Jesus. O que é que tu está passando? O que cada um está passando? Responda-me, Senhor, para que este povo creia que só tu és Deus. Eu quero pedir para a igreja repetir essa parte. Você vai falar: responda-me, se não fale agora. Responda-me com fé, igreja, com fé. Você vai falar com fé. Responda-me, Senhor, para que esses problemas creiam que só tu és Deus. Amém? Vamos lá? Todo mundo em voz alta. Responda-me, Senhor. Responda-me, Senhor. Para que esses problemas creia que só tu és Deus. És Deus. És Deus. Amém. Amém. Amém, igreja. Eu creio que só aí você já eliminou vários problemas aí na sua vida. Eu estou crendo com fé. Eu estou em um culto de fé. Eu creio que várias situações aí que estavam fora do lugar foram resolvidas. Quem crê assim? Uma salva de palmas para o Senhor. Maravilhoso aqui, ó. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rimo. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. 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 A igreja pode repetir: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Olha que som maravilhoso. Não existe outro além de ti. Não existe outro. E a palavra diz que o fogo do Senhor desceu, que lambeu aquele holocausto, lambeu a água, secou aquela água. E Elias saiu como vencedor. É o que você vai sair daqui hoje, como vencedor. E meditando nessa palavra, já estou terminando, ainda tenho mais um tempinho. Meditando nessa palavra, ainda nessa palavra, eu peço para os irmãos ir rapidamente no livro de Lucas 7. Que eu estava meditando em
Elias, o Senhor me levou aqui nessa palavra. E eu quero ler apenas alguns versículos com os irmãos. E os irmãos vão entender por que eu vou ler esses versículos. Lucas 7, versículo, vamos ler a partir. Todos acharam? Amém. Lucas 7 diz assim a palavra do Senhor: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião com os amigos, e dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a ele: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Igreja, vocês viram aqui o que aconteceu? Não conhecia Jesus, não via, ou seja, fé é crer no invisível. Para aquele homem, Jesus era invisível. Porém, ele, sem conhecer, ele tinha fé e falou: basta uma palavra. Não precisa, Jesus, você ir até lá, porque eu não sou digno que vá na minha casa. Basta que o Senhor dê uma palavra, que o meu servo sarará. Amém. Aleluia. Ei, os homens de Deus, as mulheres de Deus estão aí para ajudar a você qualquer hora que você precisar. Mas e a tua fé? Talvez você mesmo possa resolver essa situação que está pendente. Basta você ter fé em Jesus e falar: Jesus, basta uma palavra, e eu ficarei sarado, e eu ficarei curado. Basta uma palavra. Lembre dessa palavra. Talvez, naquele momento difícil, você até pense em ligar para o pastor. Ah, eu vou ligar para o pastor, ó. Eu vou ligar para o pastor. Opa! Pastor é uma bênção, pastor é um homem que pode me ajudar, eu sei que ele pode orar por mim, mas Senhor, eu creio em Ti, eu tenho fé, basta que o Senhor dê uma palavra e eu sararei, e essa situação será resolvida. Amém, igreja? O que você precisa? Uma palavra, se você tiver fé, e esta palavra vai resolver o seu problema. Amém?